Boa tarde, todo mundo. Eu vou mostrar um slide para interagir. Isso daqui é um Mentes. Vocês poderiam responder essas perguntas em uma palavra. Qual é a principal vantagem que vocês têm do treinamento online? Tem esse código QR e aí vocês podem ir a mentes.com. Eu vou esperar uns minutinhos para que vocês possam ver os resultados. Vamos ver. A gente poderia ver a outra tela? Quando vocês comecem a colocar sua resposta, vocês vão ver na tela. Hopefully. Oh, they didn't get it. Okay, I'll go. Can we switch back to the original slide? I don't have control of that, unfortunately, because this is a website. Joe, do you remember? Oh, there it is. Thank you so much. In case you didn't catch that. Para as pessoas que não conseguiram entrar, podem entrar diretamente no sítio www.mente.com e colocar o código que está na tela. O código é 15215939. Vamos tentar novamente? Vamos ver os resultados na tela? Funciona? Ah, funciona, perfeito, muito bem. Aqui a gente já vê algumas respostas: adaptabilidade, economizar tempo sem necessidade de viajar, economizar, acessível. Tem muitas vantagens, verdade, né? Das capacitações ou treinamentos online. Eu não me apresentei. Eu sou Mandiari Quintanar, da Path. Eu vou ser a moderadora dessa sessão. Hoje a gente tem vários bons palestrantes. A gente tem aqui os nossos palestrantes que vão compartilhar as suas experiências no desenvolvimento e na implementação de 3 diferentes soluções de treinamento online: Jimmy Ball, da OMS, Elizabeth Cole, de Sabin, Cecília de Bustos, Unicef, Vivian Salomon, da Unicef Guatemala, e Sanjay Kapoor, de John Snow, Índia. Aqui vocês podem ler um pouquinho sobre eles. Eles estão muito bem treinados para fazer essas capacitações online. Vamos trabalhar uma modalidade onde eu vou fazer uma pergunta e cada um dos palestrantes vão compartilhar conosco as suas respostas sobre as soluções dos treinamentos online. E no final, então, a gente vai ter um tempinho para as suas perguntas. Primeira pergunta: para que todos possam saber das soluções dos treinamentos online. Qual é o objetivo e o foco para as capacitações online? Boa tarde a todos. Eu quero falar sobre a fase de recuperação da COVID, que foram desenvolvidos em comunidades. O objetivo foi desenvolver capacidades com profissionais da vacinação para implementação de atividades em recuperação do COVID-19. E a bolsa foi dada em 2 fases: a fase 1,
Era interações online com especialistas de diferentes áreas, para conversar de diferentes pontos também, e dos esquemas de imunização logo da Covid, onde participavam com o seu plano estratégico também. Esses planos foram vistos por especialistas e cada proposta recebeu um feedback. Logo, a gente passou para uma segunda fase, onde era uma mentoria. Os candidatos eleitos, né, foram colocados, foram assignados com mentores para 30, né, foram atribuídos esses mentores, e aí os membros, eles se reuniam de forma regular para falar das metas, objetivos, progressos, atualizações. Isso foi uma mentoria com muito apoio, que resultou em casos de estudos, e foram publicados, inclusive, em revistas científicas. Tivemos também financiamentos para quem precisava. A mesma pergunta, então, para o objetivo e a abordagem desses objetivos online da Unicef. A gente fez um treinamento online sobre interagir e gestão da equipe do Ministério da Saúde. Nosso principal objetivo era capacitar as pessoas, treinar as pessoas da equipe da saúde, principalmente, e uma das coisas que a gente fez com o Ministério da Saúde foi avaliar as necessidades que eles tinham. Primeiro, a gente viu que a cadeia de fornecimento precisava de um treinamento especial, onde a OPS se envolveu também com o Ministério de Saúde da Nicarágua e El Salvador, e nos ajudaram também, mas o treinamento presencial, como vocês falaram, não era possível, então precisava muito dinheiro, porque estava durante a Covid, tínhamos restrições de viagem, então a gente fez esse treinamento, fizemos primeiro uma regional, e com o Ministério da Saúde a gente decidiu então que tínhamos um treinamento online para que todos pudessem fazer. A gente desenvolveu capacidades online, e logo decidimos com o Ministério da Saúde coordenar com a maior quantidade de pessoas interessadas, porque muitas pessoas estavam ali para entrar nessa gestão de cadeia de frio durante o Covid, por isso que a gente fez isso, incluindo as agências de segurança, que em Guatemala isso não se faz normalmente. E, no final, a gente teve um treinamento online que faz parte, até hoje, do serviço do Ministério da Saúde. Eles continuam fazendo isso, e eles podem fazer qualquer mudança que eles bem entenderem. No próximo ano, a gente vai ter uma mudança de governo, então, se estivessem reunidos hoje conosco em Unicef e falassem para nós, precisamos mudar tudo, eles poderiam fazer, porque eles são os donos, estão no sistema, eles podem mudar, adaptar também. Esse foi do jeito que a gente fez a nossa abordagem. Dr. Sanjay, o senhor pode falar da sua abordagem? Vou te levar à Índia. A gente tem 30 milhões de grávidas ao ano e 27 milhões de neonatais. É o tipo de sistema que a gente tem para a imunização, e temos uma força de trabalho engajada para treinar e voltar a treinar quem vacina. Então, a gente tinha 250 mil pessoas que vacinam na Índia. Então, nosso desafio, como vocês já viram, é que como toma muito tempo ter disponível, ter as 250 mil pessoas, né, que vacinam, não é fácil distribuir isso em um curto período de tempo, os treinamentos são difíceis, a qualidade desse treinamento é variável também, porque até hoje Índia tem usado alguns instrutores
E a gestão de logística também é um desafio, porque a gente tem 35 estados e temos muitos trabalhadores que devem ser treinados, e é muito difícil dar um segmento, né, e localizar. Então, a gente fez uma avaliação dos trabalhadores da saúde, a gente fez uma avaliação com a preparação dos trabalhadores da saúde para poder receber algum tipo de treinamento incluído a digital, que vai além, né, de uma capacitação, um treinamento numa sala de aula. Então, a gente conseguiu avaliar se usam celulares, ou a gente avaliou também o tempo, que se usa o celular ao dia, e com relação a essa avaliação, os resultados ajudaram muito. Com esses resultados promissores, solicitou, então, a JSI para fazer esse módulo online com brincadeiras, né, tableiros, que faz o monitoramento de todas desses treinamentos. Então, supervisores sabem quais são os componentes mais fortes e quais são os que precisam maior capacitação. Temos certificados online no momento de finalizar o treinamento, pode ser de ouro ou prata. É um sistema de gestão de aprendizado que a gente criou para online. Bom, agora a nossa seguinte pergunta para os palestrantes: qual uma vantagem de sua capacitação online em comparação com focos com abordagens anteriores? Boa tarde a todos, vamos iniciar com a Lisa. Bom, temos várias vantagens com a abordagem que a gente fez, e eu vou destacar um que é a audiência, alcance e composição da diversidade dos nossos membros. Podemos interagir com 1000 participantes, incluindo plataforma Zoom e outros canais e plataformas. Isso não teria sido possível numa capacitação presencial, considerando o visado, hospedagem, passagem aérea. Se tivesse sido presencial, a gente teria limitado a quantidade de pessoas, e isso foi muito necessário durante a fase da Covid, né? A composição do nosso público foi diverso, interagindo não somente com profissionais de imunização, mas também a nível subnacional. A equipe subnacional foi mais de 50% dos participantes, e esses grupos não sempre têm acesso a essas capacitações globais, porque os cursos são normalmente a nível nacional. Então, com essa conexão, os participantes tiveram acesso a boas apresentações, conseguiram conversar com colegas, e, claro, ter uma boa conexão de internet também não é o caso sempre. Então, a gente sempre tenta fazer uma gravação dessas apresentações e as sessões para que fossem compartilhadas. Muito obrigada. Cecília? As vantagens. Ok, obrigada. Eu acho que é um caso similar ao resto dos colegas. Bom, no contexto do país, que tem muitas limitantes, temos recursos limitados financeiros, né, para qualquer tipo de atividade de desenvolvimento das capacidades. Isso deu a oportunidade de poder chegar à maior quantidade de profissionais. Isso daí faz uma grande diferença, porque a gente conseguiu avaliar em parceria com OPS, com a USAID, a gente conseguiu ver quais eram as nossas fragilidades ou deficiências, e os trabalhadores da saúde teriam tomado muito tempo para poder fazer isso de forma presencial, mas a gente conseguiu chegar a cada um dos níveis do nosso país, e a gente também tentou
tentou fazer com que a tecnologia fosse simples, que pudesse pegar o curso desde o telefone celular, porque a maioria dos trabalhadores de saúde não tem um computador. Então, a gente tentou decidir o que tão complexo a gente queria que fosse. Então, a gente sempre escolheu o módulo mais simples para poder chegar a todos os trabalhadores de saúde. Ok, mesma pergunta para a Sanjay. Eu gostaria de destacar duas vantagens do nosso programa de capacitação online. Um deles é que é muito fácil para nós, de forma rápida, informar um grande número de trabalhadores de saúde em um curto período de tempo, se existem as mudanças nas guias, processos operativos, padrões, novas vacinas. Então, para nós é muito fácil, porque é um grande país que levaria muito tempo informar de forma presencial. Então, desse jeito, a gente conseguiu enviar mensagens consistentes a muitas pessoas em pouco tempo. O segundo que eu gostaria de destacar é que cada trabalhador da saúde tem um número de identificação, e aí a gente conseguiu perceber quais eram esses profissionais que tinham melhores notas nos trabalhos, e aí ver quem era a melhor área em que esses trabalhadores iam melhor. Antes o instrutor não sabia quem ia bem ou quem não tão bem, né? Então eles só deixavam com treinamento, mas agora com esse número de identificação único, agora a gente tem um controle, um melhor controle. Bom, agora vamos fazer a seguinte pergunta: quais foram os desafios que vocês tiveram durante o seu treinamento online? Bom, o desafio foi o balanço do gênero. A gente tinha menos do 20% das mulheres e logo, então, o resto era homem, quer dizer, um 80%. Com a discussão que a gente teve hoje de manhã e o comentário que fez um colega com relação das mulheres tendo acesso às ferramentas digitais, mesmo que a gente tentou com vários mecanismos, a gente tentou chegar a mulheres candidatas com mensagens chaves, dando apoio durante as sessões, mas a gente estava longe de chegar a isso, de chegar a esse balanço. Mas a gente está engajados, continuamos engajados em procurar essa quantidade de participantes mulheres e desenvolver essas capacidades. Isso formam profissionais de sucesso. Então a gente não entende por que as mulheres não estavam participando. Não tem a ver com o formato da nossa oferta online, não, ou talvez tenha a ver com o nosso critério de seleção, talvez. Então, estamos tentando, estamos fazendo alguma coisa que não estão gostando as mulheres? Ou existem culturas talvez, ou barreiras culturais, ou certos pontos que a gente deveria modificar nos programas para poder apoiar ainda mais as mulheres nesses treinamentos online futuros? A gente gostaria de ter essa resposta para esses desafios. Obrigada. A mesma pergunta para a Vivian. Cecília, desculpem. Obrigada. Sim. Para nós, eu acho que foi o tempo que levou para que o curso fosse operativo, né, online, que seja implementado com uma capacitação presencial. A gente prepara e a gente precisa os recursos, mas online a gente precisa muitos passos. Levou muitos meses e as nossas equipes regionais foram chave para saber, poder decidir qual seria a melhor plataforma. Logo daí, com o governo de Guatemala, temos muitas requisições para os treinamentos online e devem ser aprovados pelo governo. Isso não era muito fácil, como a gente pensava, e a gente tinha a pressão do Covid também.
E era um momento em que a gente estava começando com os programas de vacinação da Covid-19, tinham muitas decisões no campo, a gente precisava estar aí. Então, esse processo estava levando muito tempo. E aí eu posso dizer, então, que isso fez com que a gente testara a nossa paciência, mas no final se demonstrou que foi de muito valor, mas levou um tempo maior do que a gente esperava. E o processo de validação também, tendo certeza que um grupo de trabalhadores pudessem fazer esse treinamento e passar para a gente o feedback. No final do dia funcionou, mas levou mais tempo do que a gente esperava. Sanjay, qual foi sua abordagem? Bom, já tivemos alguns com o tempo, eh, levou tempo decidir qual era a melhor plataforma com as melhores funções. Então, isso daí levou bastante tempo. E outros desafios que nós achamos também é que a Índia é um país grande e cada estado da Índia pode tomar as suas próprias decisões. E por isso, a decisão da plataforma foi rápida em alguns estados, mas em outros não. E isso foi graças, talvez, às políticas locais ou talvez aos deputados. Então, foi múltiplos fatores. Então, a velocidade não foi uniforme. Então, o idioma, a gente tem tantos idiomas, e isso são módulos de interação, são muito interessantes mesmo. Eu poderia fazer uma demonstração e é interativo mesmo. E tem muito esforço tornar isso em vários idiomas, porque tudo tem que ser feito por separado e com uma variedade de idiomas que a gente tem na Índia. Isso foi difícil, então esse foi um dos grandes desafios que a gente teve. A última pergunta, em geral, qual o seu orgulho de ter feito com essa capacitação, com esses treinamentos? Nós fizemos uma avaliação de processo e chegamos à conclusão do primeiro corte e fizemos uma pesquisa do impacto que tinham os programas, as mentorias, os bolsistas, todos receberam a pesquisa. Os 30 indivíduos continuaram na implementação chegaram a implementar o seu projeto e com caso de estudo para publicação. A gente fez publicações de vários casos. Dentro do nosso website foram documentados os desafios e os sucessos que eles acharam na implementação dos seus projetos. Então, daí a gente também colocou o tempo de 6 meses da implementação com esses resultados. Vimos um feedback positivo dos mentores para poder ter essa interação 1 a 1. Um mentor que trabalha a nível global pode saber os pontos de vista dos desafios que poderiam ter subnacionais com relação poderiam ajudar a ter um maior crescimento. Como resultado desse impacto inicial, a OMS fez um segundo corte para poder aprender um pouco mais. E a gente vai poder ver isso amanhã. Então, venham por aqui amanhã para vocês verem os resultados. É bom, a mesma pergunta para a Vivian. Obrigada. Nós estamos muito orgulhosos da sustentabilidade. Sentar com o ministro de Saúde pode adaptá-lo ao que ele quer, como ele quiser. E não somente para o Ministério da Saúde, mas segurança também. Então, essa coordenação está agora iniciando e tem sido muito boa usar essa mesma ferramenta para dar o conhecimento, passar o conhecimento, tudo isso que a gente conseguiu dos trabalhadores da saúde com o primeiro coorte, essa corte que a gente está tendo agora é de 100 e logo pode chegar a 300 e vai ser muito bom quando
a gente tenha uma rendição de contas do Ministério da Saúde. Isso daí é um dos cortes mais populares, porque a gente vai interagir com as pessoas. Então, tomara que isso continue em crescimento. Estamos muito orgulhosos da coordenação, como vocês sabem, não somente através da Covid, mas sempre como parte interessada. A gente bate na porta do Ministério da Saúde sobre o mesmo tema, que a gente precisa coordenar ou ajudar nessa coordenação, mas a coordenação é de maior importância, trabalhar e coordenar com os diferentes áreas do Ministério da Saúde, logística, imunização, treinamento da equipe, construção de capacidades, coordenador em conjunto, todos em conjunto. Isso ajudou a regional da OPS da Guatemala também, porque eu sei que estão ajudando muito, e tendo essas pessoas em conjunto e achar a melhor forma de fazer isso vai ser muito bom. A coordenação como uma intervenção deve ser usada, porque faz com que tudo Sanjay, something that possa valer a pena. Você, doutor, algum orgulho? Duas questões, sim. O governo da Índia está engajado com o programa e e quer expandi-lo, e está sendo financiado pela Gavi, e vai ser sustentável, né? Então, ao mesmo tempo, isso dá um grande poder, porque a gente tem 250 mil membros, entre homens e mulheres, que vão chegar a todas as mulheres e que de forma local precisam desse empoderamento. Então, eu acho que é uma forma equitativa de poder fazer isso. Ok, muito obrigada. Então, essa era a última pergunta. Agora a gente queria deixar suficiente tempo para vocês, do público, e que vocês possam fazer suas perguntas, que eu vou começar, porque era muito interesse da intervenção de vocês, da disparidade de gênero com o registro. Qual que seria o motivo? Vocês saberiam dizer dessa desigualdade? O que poderia estar nessa falta de balanço, né? E logo, ao resto das pessoas, se tem visto alguma diferença de gênero nos seus programas? É uma boa pergunta. Eu disse que a gente tinha um mecanismo de seleção, e primeiro a gente estava procurando tirar pessoas, porque a gente tinha muitas pessoas, então a gente queria ver se a gente poderia ser um pouco mais objetivo com alguns critérios, e algum desses critérios estavam colocados em o que fazer. E o que a gente percebeu é que as mulheres eram modestas no que elas faziam que os homens. Por isso que o motivo para incluir aos participantes masculinos era vendo no que eles faziam, e por isso que tinham maior probabilidade os homens, porque as mulheres eram modestas, né? Ou na abrangência que elas tinham, interconexão. Existia uma pergunta sobre se tinham aprovação do supervisor. Então, elas poderiam entrar, sim. Então, as mulheres às vezes falavam que não tinham aprovação. E não. Então, estávamos tirando as mulheres com essas perguntas. Então, a gente teve que procurar que todas essas perguntas não fossem motivos de exclusão. O outro ponto era que quando a gente tinha
treinamento 1 a 1, a gente tinha maior participação de homens, e agora online a gente tem 75% mulheres, 25% homens. Então, também na área da saúde, a gente viu um treinamento personalizado também. E as mulheres eram as que queriam participar, para poder ver como quando era presencial era muito difícil, né, para cuidar as crianças, a família, os lares. Então, quando é online, fica tudo mais fácil. Então, eles poderiam perguntar os que poderiam fazer o treinamento, por isso perguntavam se não poderiam ter em casa. Online, eles poderiam fazer em diferentes horários do trabalho também, porque vão ajudar bastante ao Ministério, então a gente viu essa mudança. Então, vamos ver o que mais a gente poderia fazer. Sanjay, algum comentário? Eu percebi que as pessoas de vacina eram mulheres. Eu sei que não há pesquisa da implementação, mas existe um módulo que está em espera para oficiais médicos, e a gente talvez vá ter uma participação 50-50, e gostaríamos de ver essas atualizações. E vai ser liderizado por homens, eu acho, né? Por oficiais médicos masculinos. Não vão querer pegar esse treinamento, não vão ver o nível de importância nesse curso. Eu acho que isso que vai acontecer. Alguma pergunta do público? Muito obrigado, palestrantes. Excelente apresentação. Eu venho de Tanzânia. Quando estão desenvolvendo essa plataforma, vocês estão vendo os requisitos dos usuários. Quais são os aspectos de comportamento que vocês veem e incorporam ainda durante a implementação, que se pode motivar os usuários a ter esses treinamentos e prevenir, porque sei que algum desses treinamentos temos diferentes aspectos de comportamento que podem afetar. Quem quer responder essa pergunta? Um dos pontos que temos quando fizemos a avaliação no sistema de saúde que estão fazendo. Aí pode priorizar tudo que estão fazendo para que seja sustentável. Outro ponto que nós tratamos a seguir é como nós nos alinhamos com o ministro de saúde e como ter esse treinamento. Mas agora tem uma boa certificação. Pelo menos ter esse diploma, e não estamos trabalhando com esse Ministério de Saúde, OPS, Unicef, para que ao final do treinamento já possamos ter o certificado que esteja assinado pelas 3 entidades. Assim que é algo que gosta, essa é a razão, no entanto, que o treinamento é importante. E é entendido porque são muitas horas que tem que estar aí, e simplesmente ter essa certificação é meramente importante para eles. Dr. Sanjay, creio que queria participar. Se entendi corretamente a pergunta, quando nós fazemos avaliação de capacidades, também levamos a cabo um comportamento para entender o conhecimento, suas atitudes realizadas a mulheres e crianças grávidas. Isso está no desenho, a gestão, uma motivação que parece que eles tenham um certificado. Se você consegue certa percentual, você vai ter ouro, depois prata, uma concorrência entre eles para quem é platino e quem tem ouro. Depende desse percentual. E a pessoa pode ter esse treinamento novamente e ter uma melhoria, qualificação, já chegar a platino. Assim que em Índia tem muito sistema de acreditação. Assim que se você tem a quantidade de créditos, vocês podem ter uma promoção no seu trabalho. Assim que
Isso também ajuda no ambiente de trabalho. Nós temos outra pergunta aqui. Quem tem o microfone? Eu sou do escritório regional de Unicef. Eu sou especialista na saúde aí, para a saúde e atenção primária. Queria saber como utilizar melhor essa plataforma para muitos propósitos, incluindo o treinamento. Mas entendo que tem muitas vantagens. Minha pergunta está baseada no desenvolvimento de habilidades. O treinamento em linha é muito bom para o melhoramento de conhecimentos, mas não ajuda a melhoria das habilidades. No caso de imunização, o vacinador, e como vai administrar essa vacina? Eu acredito que é uma boa gestão, mas para poder melhorar esse desempenho, teria que ter a tecnologia e a plataforma que tem que ser utilizada adequadamente para poder diferenciar da melhora de conhecimentos, para poder assegurar-nos que as habilidades e conhecimentos que se propõem se têm utilizado na melhoria de conhecimento. Que mecânica vocês querem levar a cabo para alcançar isto? Tem diferentes estudos, avaliações, investigações que queira levar a cabo para proporcionar esse tipo de conhecimento. Tem algum tipo de estudo de perspectiva contínua que se está implementando? Seria bom conhecer esse ponto. Quem queria responder essa pergunta? Queria dizer, mas não tenho uma resposta para você, na verdade, sobre o estudo. Somente posso dizer que, em nossa experiência em Guatemala, e talvez alguém no público possa ter alguma experiência em estudo a respeito. Para nós temos tratado de levar a cabo diferentes cursos em linha nos últimos 10, 15 anos. Alguns deles estão tratando de pensar em algum específico que era de leite materno. Não podíamos fazer tudo em linha. Tem um ponto muito prático que é necessário, que necessita provar exatamente como amamentar, para poder apoiar as mamães, por exemplo, o Ministério de Saúde, o que nós queríamos acelerar uma parte de teoria e outra parte prática, em 22 horas de um curso que era teórico, virtual, e depois nós tínhamos a parte prática. No entanto, também tem uma desvantagem, porque ao final do dia, sempre tem problema para implementar o ponto prático, especialmente quando está trabalhando em um contexto de recursos limitados. Às vezes o governo pode assegurar que tenha suficiente recurso para alimentar a parte prática, e também às vezes temos muitas pessoas interessadas no país e temos uma lista muito longa, assim, que podem se certificar simplesmente porque estão esperando completar a parte prática. Assim que tem pró e contra, mas sentimos que era necessário, nesse caso, ter um ponto prático sobre o estudo. Não sei se alguém tem algo assim. Na plenária vai ter uma apresentação sobre a revisão sistemática que se levou a cabo para o treinamento efetivo e as estratégias. É basicamente o que nós estamos fazendo. Para a revisão sistemática tem que todos, não tem somente esse efeito, particularmente agora que temos desenvolvido o curso em linha, o desenvolvimento de habilidades com desenho definitivamente tem que esteja corrigindo, que tenha dado seguimento, que esteja supervisando, assim que tenha a solução de que o treinamento em linha receba também sua supervisão e monitoramento para todos os trabalhadores de saúde. Se queria complementar, porque lembramos que o treinamento não somente é um foco, temos impacto, nós temos que levar supervisão para qualquer um dos programas para poder nos assegurar
e poder fortalecer sistemas e que seja independente. Qualquer tipo de investigação, precisamente quando está falando de diferentes componentes, quando nós falamos da modalidade mista, por exemplo, diferentes módulos, onde tenha o conhecimento básico e logo a sessão virtual em vivo, ao vivo, e depois talvez mandou algum exercício. Vai, pratica nessa vida real, depois comparte essas experiências para que essa é uma modalidade mista e diferentes opções verdadeiramente para implementar esse aspecto tão importante que você mencionou sobre as habilidades. Depois da sua pergunta, vamos para. Para mim, é dito que eu tenho a última pergunta, mas eu já tenho o microfone. Muito obrigado. Minha pergunta é uma parte futurista. Isso para todos os membros do painel. A necessidade para o treinamento em linha já foi estabelecido, como nós tivemos em tempo do Covid, e depois do Covid se demonstrou que isso é um componente muito importante. Agora, qualquer desses módulos, nossa plataforma que estamos falando, se um país quer adotar alguma dessas plataformas, tem um acesso aberto nos quais, porque tudo isso se baseia na parte do país, tem estruturas disponíveis em linha, está disponível essas estruturas, ou se queremos adaptar daqui, ou uma plataforma fechada. Como podemos utilizar de um país ao outro para poder desenvolver desde zero? Muito obrigado. Pelo menos para a Índia, posso dizer que o primeiro requerimento que tínhamos é que tinha que ser uma plataforma de frente aberta, assim que está disponível e a fonte aberta, e pode ser modificado da maneira que vocês queiram. E nós sim temos um tempo para uma pergunta bem rápida. Eu já tenho o microfone. Essa é uma pergunta para vocês sobre a maioria desse impacto do treinamento online e também está focado nos ganhos de conhecimentos que aconteceria na maioria da aplicação concreta do conhecimento. Como vocês têm algum protocolo? Como verdadeiramente pode se assegurar que esse treinamento em linha vai impactar? Como vai incrementar pelo menos as habilidades e o desempenho dos recursos humanos? Pelo menos o que nós temos feito, porque nós iniciamos trabalhando treinando cara a cara, temos mudado em cada região dos países, e eles sabem como aplicar esses cursos, assim que eles têm habilidades, como eu já disse, nós podemos ver, avaliar, os campeões de cada região, eles podem ver que estão implementando e que têm aprendido. Também tem perguntas que eles podem perguntar a eles diretamente. Nós nos asseguramos dar a eles a lista de campeões por cada região para que tenha nesse ponto de contato, ele possa fazer esse monitoramento como estão fazendo, assim como damos seguimento aos treinamentos em linha. Muito obrigado, Cecília. Às vezes o que nós também tentamos fazer é poder ter muitas pessoas durante o curso fazendo diferentes amostras para poder sentar, poder nos assegurar que no final do dia tem essa informação de volta, assim que se implemente em alguns cursos. E agora temos também esse componente estratégico, as pessoas vão a todas as sessões presenciais e dão uma proposta e nós lhe damos seguimento à implementação de dita proposta. Assim que o Icariato cobre tudo e também se pode ver que se utilizou dentro do contexto. Isso sim é uma muito boa pergunta. Temos 3 minutos se alguém quer fazer uma pergunta.
Já levaram o microfone, assim que uma parte está relacionada ali no treinamento em linha. Se vocês tenham tido a oportunidade de comparar basicamente o que nós estamos fazendo no passado. Essa é uma pergunta rápida e um comentário rápido para poder lembrar que nos últimos mais de 13 anos temos tido treinamentos presencial para poder incentivar as pessoas, assim que minha preocupação é que em linha sabemos que os telefones móveis fazem uma análise econômica do que nós está ganhando tudo em linha. Isso é um comentário bastante rápido. E para mim, nós estamos utilizando essa estratégia e temos que ser muito esclarecidos e concisos e com poder em linha, com método tradicional. Muito obrigado. Um aplauso a todos os nossos apresentadores. Obrigado a todos por vir nessa sessão.